A minha filha disse aos 180 convidados do casamento que eu tinha matado a sua mãe. Não diretamente. Mas a Carolina subiu aquele pódio com o seu vestido de $15. 000 e declarou que eu era um fracasso patético que tinha deixado a mãe morrer porque era demasiado pobre para salvar. Que a mãe tinha morrido com vergonha do homem com quem se tinha casado. Que estava grata por a família do seu novo marido ter dinheiro a sério. Ao contrário do seu pai decepcionante. Cada palavra era uma mentira. Eu estava sentado no canto de trás. Na mesa 12. A vê-la destruir 8 anos do meu silêncio. Os Salinas acenaram com aprovação. Os seus amigos de fundos de investimento sorriram com desdém. Ninguém olhou para o viúvo destroçado. Tomei um gole lento da minha água. Pousei o copo com cuidado. Por que a Carolina não fazia ideia de que eu tinha $33 milhões na minha conta do Banorte? Ela estava prestes a descobrir por que nunca se deve humilhar o tipo calado no canto. Acredita em mim. Vais querer ver o que acontece a seguir. Deixa-me contar-te como chegamos aqui. Como a minha própria filha se tornou alguém capaz de usar a morte da sua mãe como arma para ganhar pontos sociais. O meu nome é Mateu Torres. Tenho 62 anos. Durante 30 anos. Fui empreiteiro militar especializado em sistemas de defesa classificados. O tipo de trabalho que pagava extremamente bem. Mas exigia autorização de segurança máxima e discrição absoluta sobre a tua riqueza. A minha esposa Margarita e eu criamos a Carolina numa modesta casa de 3 quartos em Monterrey, Nuevo León. Conduzíamos carros usados. Comprávamos em lojas econômicas. Passávamos férias nas praias de Veracruz em vez da Europa. Não porque não pudéssemos pagar algo melhor, mas porque a Margarita acreditava em ensinar à nossa filha o valor do dinheiro. Não a mimes com riqueza. Costumava dizer sempre. Deixa que ela construa primeiro o caráter. A Margarita era professora de jardim de infância. 28 anos na mesma escola primária. A ganhar $45. 000 por ano. Poderia ter se despedido a qualquer momento depois de os meus contratos de defesa começarem a render dinheiro a sério. Mas ela amava aquelas crianças. Dizia que ensinar a mantinha com os pés na terra. A Carolina nunca soube que tínhamos dinheiro. Para ela, o pai era apenas um tipo que trabalhava com coisas de computadores para o governo. A mãe era professora. Éramos de classe média. Talvez média baixa quando as coisas apertavam. Então, em 2014, tudo mudou. A Margarita sentiu um nódulo no peito durante um autoexame de rotina. Cancro da mama invasivo em estágio 2. O oncologista disse que teríamos talvez 18 meses se seguíssemos o tratamento padrão. Mas eu não aceitava um talvez. Liquidei tudo. Vendi as minhas ações em 3 startups de defesa que tinha ajudado a construir. Resgatei o meu contrato de consultoria com o governo. Avaliado em 2,3 milhões anuais. Esgotei todos os meus contactos em medicina militar. Tentamos imunoterapia experimental num hospital de elite. $180. 000 por ciclo de tratamento. Radiação com feixe de protões noutro centro especializado. $95. 000 por sessão. Ensaios clínicos na Suíça que custavam $40. 000 só pela consulta. A Carolina viu-me passar cheque atrás de cheque. Viu os extratos de poupança com levantamentos massivos. Viu-me vender a casa onde tínhamos vivido 15 anos para pagar tratamentos não cobertos pelo seguro. O pai está a gastar tudo para salvar a mãe, dizia ela aos amigos. Ela não estava enganada. As contas médicas somaram 2,1 milhões em 24 meses. Cada cêntimo saiu das nossas contas. Mas o que a Carolina não viu foi o dinheiro que voltava a entrar.
3 meses após o diagnóstico da Margarita, o governo adjudicou-me o maior projeto individual de ciberdefesa da história militar. 47. 5 milhões em 5 anos. Completamente classificado. Nem a minha família podia saber os detalhes. 6 meses depois, uma das minhas startups de defesa entrou na bolsa. A minha participação original, que eu supostamente tinha vendido, converteu-se em ações que eu não podia tocar até depois do período de bloqueio. Quando as ações entraram no mercado, valiam 31,2 milhões. Um ano mais tarde, uma grande empresa comprou outra companhia para a qual eu tinha desenhado protocolos de segurança. O meu acordo de consultoria incluía royalties que eram ativados ao atingir certos marcos de receita. Esse cheque foi de 18,7 milhões. Quando a Margarita entrou em cuidados paliativos no final de 2015, eu tinha mais dinheiro do que alguma vez tínhamos sonhado. Mas não lhe podia dizer. Não podia dizer a Carolina. Os contratos governamentais exigiam discrição financeira total até que os projetos concluíssem em 2019. A Margarita morreu a 15 de janeiro de 2016. A Carolina tinha 25 anos. No funeral, ela levantou-se e falou de como o pai tinha gasto tudo a tentar salvar a mãe. Como tínhamos perdido a casa e as poupanças. Mas, pelo menos, a mãe sabia o quanto o pai a amava. Eu deixei-a acreditar nisso. Durante 8 anos. Deixei que a Carolina pensasse que éramos pobres. Que o seu pai era um fracasso que não conseguiu salvar a sua mãe. Apesar de gastar tudo o que tinha, ela conseguiu um emprego em marketing a ganhar $65,000 por ano. Mudou-se para um estúdio na cidade do México que custava $2,800 por mês. Começou a sair com tipos das finanças e consultoria que ganhavam dinheiro a sério. Entretanto, eu continuei a viver como se estivesse na penúria. Comprei um pequeno apartamento em Monterrey por $180,000 em dinheiro. Mas disse a Carolina que o alugava. Conduzia um Honda Civic de 2012 que já tinha anos. Comprava nas mesmas lojas econômicas. Comia nos mesmos restaurantes modestos. Mas todos os meses, os empréstimos estudantis da Carolina misteriosamente diminuíam. Os seus pagamentos do cartão de crédito liquidavam-se sozinhos. Quando ela precisou de um depósito de garantia para um apartamento melhor, um cheque anônimo apareceu na sua caixa de correio. Ela nunca questionou as coincidências. Em 2019, começou a sair com Rodrigo Salinas, um analista de fundos de investimento de uma família que fez fortuna em investimentos ferroviários 3 gerações atrás. Possuíam uma mansão de 12 quartos em San Pedro Garza Garcia. Conduziam Range Rovers a condizer e passavam os verões em Vale de Bravo. A Carolina estava no paraíso. Finalmente saía com alguém de verdadeira classe. Os Salinas olharam-me de cima a baixo desde o primeiro dia. Nos jantares de família, comentavam sobre a origem humilde da Carolina e a sorte que ela tinha em juntar-se à sua família. O pai de Rodrigo, Vitor Salinas Jr., disse-me uma vez numa festa de Natal que admirava como eu tinha feito o melhor com recursos limitados. Eu sorri e agradeci-lhe a sua compreensão. Mas a Carolina não fazia ideia do que a sua mãe realmente disse sobre ela naquelas últimas semanas. As conversas que tivemos quando a morfina tornava a Margarita brutalmente honesta sobre o caráter da nossa filha. Ela estava prestes a descobrir por que é que nunca se deve assumir que a pessoa calada no canto não tem a opção nuclear. O casamento foi tudo que a Carolina tinha sonhado. O Clube Campestre San Pedro em San Pedro Garza Garcia. Um lugar que custa 85,000 pesos só para reservar para o dia. 180 convidados. Todos vestidos de marca. A beber champanhe de $200 a garrafa.
Eu vesti o meu melhor fato. Um azul marinho de $200 que tinha comprado numa loja de departamentos 6 anos antes. A Carolina tinha me pedido especificamente para não a envergonhar alugando algo caro. A cerimônia foi bonita. A Carolina estava radiante naquele vestido Vera Wang de $15. 000. O Rodrigo parecia saído de um catálogo de moda no seu smoking feito à medida de $4. 000. Eu acompanhei-a pelo corredor. Entreguei-a ao homem que ela amava. Sorri quando o fotógrafo me pediu para parecer orgulhoso da minha filha. E estava. Até o jantar começar. Os Salinas tinham me sentado na mesa 12. No canto de trás do salão de recessões. Junto às portas da cozinha. Os meus companheiros de mesa eram a tia-avó idosa de Rodrigo, surda de um ouvido, e um par de primos afastados que claramente tinham tirado a palhinha mais curta. A mesa da Carolina estava à frente e ao centro. A mesa principal, decorada com orquídeas brancas no valor de $500. Ela sentou-se entre o Rodrigo e o seu pai, rindo das suas piadas, encaixando perfeitamente no seu círculo. Durante a hora do coquetel, ouvi conversas. Os amigos de Rodrigo da universidade a falar das suas casas de verão em Puerto Vallarta. Gestores de fundos a comparar as suas coleções de Ferrari. Banqueiros de investimento a queixarem-se das propinas de $60. 000 anuais em escolas privadas para os seus filhos. Um dos padrinhos de Rodrigo perguntou a Carolina como ela tinha escapado das suas circunstâncias. Ela riu e disse, bons genes e melhor gosto. Suponho. Mas o verdadeiro espetáculo começou quando a Carolina se levantou para fazer o seu discurso. Bateu no seu copo de champanhe com uma faca de prata. O salão silenciou-se. 180 pessoas viraram-se para olhar para a noiva bonita no seu vestido perfeito. Boa noite a todos. Começou a Carolina, com a voz a ressoar no salão. Quero agradecer-vos por estarem aqui no dia mais importante da minha vida. Aplausos. Sorrisos. A abertura típica de um discurso de casamento. Sabem? A crescer. Nunca pensei que acabaria num lugar como este. Casada com um homem incrível de uma família tão bem-sucedida. Rodeada de gente tão maravilhosa como vocês. Mais aplausos. Tomei um gole da minha água. Tenho de ser honesta com todos. A minha infância não foi fácil. O meu pai. E ela fez uma pausa, olhando diretamente para mim. O meu pai fez o melhor que pôde. Mas nunca chegou a muito. O salão ficou mais quieto. Alguns olhares desconfortáveis para minha mesa. Pousei o copo de água com cuidado. Cruzei as mãos no meu colo. Não me orgulho de o dizer. Mas houve momentos em que me envergonhava das suas limitações. Da sua origem humilde. De como ele se contentava com a mediocridade em vez de se esforçar por ser melhor. O pai de Rodrigo acenou com aprovação. Vários membros da família Salinas trocaram olhares cúmplices. Costumava ficar acordada à noite a perguntar-me o que a minha mãe pensaria se visse o quão baixo ele tinha caído depois da sua morte. Se envergonharia do homem com quem se casou. Nesse momento, algo frio instalou-se no meu peito. A Carolina estava a usar a memória da Margarita como arma contra mim. Em frente a 180 pessoas. Mas, felizmente, encontrei o Rodrigo. E através dele, encontrei esta família. Uma família que me mostrou o que é o sucesso real. O que significa ter padrões. Alcançar algo significativo na vida. Ela levantou o seu copo para a mesa da família Salinas. Vitor. Patrícia. Obrigada por me acolherem na vossa família. Por me mostrarem que é possível superar as tuas circunstâncias. Por provarem que a criação e a classe não são acidentes de nascimento.
mas escolhas que se fazem todos os dias. Ovação de pé de metade do salão. A metade dos Salinas. Então, um brinde a novos começos. A deixar o passado para trás. A finalmente ter uma figura paterna que realmente alcançou algo na sua vida. Ela sorriu para Vitor Salinas Jr., que lhe devolveu o sorriso como se ela lhe tivesse dado um troféu. E um brinde ao meu pai verdadeiro. Sentado ali na mesa 12. Que, bem, fez o melhor com o que tinha. Embora não fosse muito. Algumas pessoas riram-se. A sério. Riram-se do velho patético no fato barato que nem sequer podia pagar uma mesa decente no casamento da sua filha. A Carolina levantou o seu copo uma última vez. A todos os que me ajudaram a tornar-me na mulher que sou hoje. E aqueles que me mostraram exatamente o que eu não queria ser. Ela olhou diretamente para mim ao dizê-lo. O salão explodiu em aplausos. A Carolina abraçou Rodrigo. Beijou o seu novo sogro na bochecha. Deliciou-se com a aprovação de 180 pessoas que agora sabiam exatamente que tipo de fracasso a tinha criado. Fiquei sentado por 30 segundos. A ouvir os aplausos a diminuir. A ver a minha filha brilhar de orgulho por me ter humilhado publicamente. Então, meti a mão no bolso do meu casaco. Porque a Carolina não fazia ideia do que eu levava comigo. O que eu tinha guardado por 8 anos. À espera do momento certo para revelar a verdade sobre tudo. Ela estava prestes a aprender que algumas lições custam mais do que outras. O que eu tirei do meu casaco não era uma arma. Era algo muito mais perigoso. O iPhone da minha esposa. O mesmo iPhone 7 Plus rosa dourado que a Margarita tinha usado nas suas últimas semanas em paliativos. O telemóvel que eu tinha mantido carregado por 8 anos. Incapaz de apagar a última nota de voz que ela tinha gravado 3 dias antes de morrer. Eu tinha a ouvido exatamente uma vez. Na noite a seguir ao seu funeral. Depois. Guardei-o. Demasiado doloroso para ouvir de novo. Até essa noite. Pedi licença da mesa 12. Caminhei pela estação das sobremesas. Passei pelo bar onde os padrinhos de Rodrigo pediam shots de Macallan de $50. Passei pela cabine de fotos onde a Carolina posava com a sua nova família. Encontrei um canto tranquilo perto do bengaleiro. Pressionei play. A voz da Margarita. Fraca mas determinada. Encheu o meu ouvido através do alto-falante do telemóvel. Mateu. Se estás a ouvir isto, significa que eu parti. E provavelmente estás a pensar em bancar o mártir o resto da tua vida. Mesmo a morrer. Ela conhecia-me demasiado bem. Preciso que saibas algumas coisas sobre a Carolina. Coisas que não pude dizer enquanto estava viva porque esperava que ela amadurecesse. Fechei os olhos. A ouvir a confissão da minha esposa morta. Ela tornou-se cruel. Mateu. Não apenas egoísta. Cruel. Na semana passada, quando a enfermeira me ajudava a ir à casa de banho, a Carolina perguntou quando é que eu ia finalmente morrer para que pudesses voltar à vida normal. Essas foram as suas palavras exatas. As palavras atingiram-me como água gelada. Ela disse-me que tinha vergonha de trazer amigos porque te tinhas tornado patético. Disse que desejava ter nascido numa família diferente. Uma bem-sucedida. A voz da Margarita tornou-se mais forte. Mais urgente. Eu ouvia ao telefone com aquele rapaz Salinas. Mateu. Ela estava a rir-se de como seu pai humilde nunca se encaixaria no mundo deles. Disse que estava grata por ter herdado a sua inteligência do meu lado da família porque os teus genes eram claramente limitados. Tive de pausar a gravação. As minhas mãos tremiam. Quando pressionei play de novo, a Margarita estava a chorar. Tenho medo. Mateu. Não de morrer.
mais do que ela se está a tornar. Promete-me que não vais incentivar este comportamento com dinheiro depois de eu partir. Promete-me que a vais fazer ganhar o seu caráter à força. A sua voz baixou para um sussurro. E se ela alguma vez desorar a minha memória para parecer melhor? Se usar a minha morte como desculpa para te magoar? Então tens a minha permissão para lhe dizeres exatamente o que eu pensava da mulher em que ela se estava a tornar. A gravação terminou com um carimbo de data-hora, 12 de janeiro de 2016. 23 horas e 47. 3 dias antes de ela morrer. Fiquei naquele canto por 5 minutos. A ouvir a recessão a continuar atrás de mim. O riso da Carolina a ressoar sobre a música. A família Salinas a presidir nas suas mesas. Provavelmente ainda a discutir o discurso inspirador da minha filha sobre superar as suas circunstâncias. Por 8 anos. Eu tinha honrado os desejos da Margarita. Deixei a Carolina lutar. Deixei-a acreditar que éramos pobres. Deixei-a construir o que ela pensava ser caráter através da adversidade. Em vez disso, ela construiu ressentimento. E essa noite, ela tinha cruzado a linha sobre a qual a Margarita me tinha avisado especificamente. Ela tinha desonrado a memória da sua mãe para ganhar aprovação social. Voltei ao salão de recessões. Passei pela pista de dança onde a Carolina girava no seu vestido de $15. 000. Passei pela mesa da família Salinas, onde provavelmente planeavam a sua integração no seu círculo social. Sentei-me na mesa 12 e abri o meu telemóvel. Não o da Margarita. O meu. Tinha uma app do Banorte que mostrava o meu saldo atual na conta à ordem, 33. 187. $432. Tinha uma app de outro banco que mostrava o meu portfólio de investimentos, 41. 293. $156. Tinha fotos das minhas condecorações militares, incluindo a Medalha de Serviço Superior de Defesa que recebi pelo projeto de ciberdefesa governamental. Tinha capturas de ecrã do título de propriedade mostrando que eu era o dono da mansão de 12 quartos da família Salinas em São Pedro Garza Garcia. Eu tinha-a comprado desde 2009. Num leilão por falência. Por 2 milhões. Os Salinas tinham alugado de mim por $1 por ano. Sob um arranjo de caridade que organizei para os ajudar a salvar as aparências depois de a sua fortuna ferroviária ter colapsado. Tinha registros de e-mails mostrando cada pagamento anônimo que eu tinha feito aos empréstimos estudantis. Cartões de crédito e renda da Carolina nos últimos 8 anos. $247. 000 no total. E tinha a gravação de voz da Margarita, com carimbo de data hora e guardada na nuvem. Com a sua permissão explícita para revelar a verdade se a Carolina cruzasse esta linha exata. O DJ anunciou que o pai da noiva tinha solicitado fazer um discurso. Eu não tinha solicitado nada. Mas levantei-me de qualquer maneira. Porque algumas promessas aos mortos são mais importantes do que manter a paz com os vivos. Não caminhei diretamente para o microfone. Isso teria sido desajeitado. Emocional. O tipo de erro que deixa o teu alvo escapar com a sua dignidade intacta. Em vez disso, fui ao bar. Com licença, disse eu ao barman. Pode emprestar-me o seu carregador de telemóvel? Preciso de garantir que não se desliga durante os discursos. Ele deu-me uma bateria portátil. Conectei ambos os telemóveis. O iPhone rosa dourado da Margarita e o meu Samsung Galaxy. Ambos agora completamente carregados. Enquanto carregavam, abri a minha app de e-mail e reenviei a mim mesmo uma mensagem específica. Algo que tinha recebido essa manhã do meu contabilista. Confirmando os detalhes finais de uma decisão que eu tinha considerado por meses. Depois, abri as minhas fotos e criei um novo álbum.
Selecionei 23 imagens que nunca tinha mostrado a ninguém. Extratos bancários desde 2016. Títulos de propriedade com o meu nome como único dono. Capturas de ecrã de cada pagamento anônimo para as contas da Carolina. Certificados de condecorações militares. O meu cartão de identificação como empreiteiro governamental que usei por 15 anos. E mais uma coisa. Abri a app de gravador de voz e comecei uma nova gravação. Para o caso de alguém mais tarde alegar que eu tinha perdido a cabeça ou dito coisas que não queria. Aqui fala Mateu Torres. Hoje é 23 de setembro de 2024. A hora é 20h47. Estou no pleno uso das minhas faculdades mentais e com julgamento claro. O que estou prestes a fazer? Faço com pleno conhecimento das consequências. De acordo com os desejos explícitos da minha falecida esposa e em resposta à desonra pública da minha filha à memória da sua mãe. Parei a gravação e guardei-a com o carimbo de data-hora. O DJ estava a apresentar o padrinho de casamento. O colega de universidade de Rodrigo. Contando anedotas encantadoras sobre despedidas de solteiro em Cancún e bônus de banca de investimento. Usei esses 10 minutos para preparar a minha evidência. Na ordem exata que queria apresentá-la. Primeiro, a gravação de voz da Margarita. Preparada nas partes mais danosas. Segundo, a captura de ecrã do meu extrato de conta do Banorte. Recortada para mostrar apenas o saldo e a data de hoje. Terceiro, o título de propriedade da Quinta dos Salinas com o acordo de aluguer de $1 por ano anexado. Quarto, uma folha de cálculo que eu tinha criado anos atrás. Rastreando cada dólar que eu tinha dado anonimamente a Carolina desde a morte da sua mãe. Quinto, as minhas condecorações militares e credenciais como empreiteiro governamental. Sexto, o e-mail que eu tinha reenviado a mim mesmo essa manhã do meu advogado de sucessões. Confirmando as alterações do meu testamento que entrariam em vigor imediatamente com a minha autorização verbal. Quando o padrinho terminou o seu discurso, eu tinha tudo pronto. 2 telemóveis carregados. Evidência ordenada. Gravação de voz preparada para ser reproduzida através do sistema de som do local. O DJ chamou o pai da noiva. Na verdade, ouvi a voz da Carolina pelo microfone. O meu pai é um pouco tímido para falar em público. Provavelmente não quer dizer nada. Risos nervosos das mesas dos Salinas. Sentimentos compassivos de pessoas que assumiam que o viúvo pobre e patético estava demasiado intimidado para se dirigir a uma multidão tão sofisticada. Eu levantei-me. Não. Carolina. Acho que tenho algo a dizer. O salão silenciou-se. 180 pessoas viraram-se para olhar para o homem no fato de $200 a caminhar para o microfone. O rosto da Carolina empalideceu. Por um momento. Pareceu a menina pequena que costumava pedir desculpa quando partia algo valioso. Mas era demasiado tarde para desculpas. Cheguei ao pódio e olhei para a multidão. Para a família Salinas nas suas roupas de grife. Para Carolina no seu vestido de $15. 000. Para todas as pessoas que tinham acabado de aplaudir o discurso da minha filha sobre superar as limitações do seu pai patético. Conectei o telemóvel da Margarita ao sistema de som do local através do cabo auxiliar. Então, comecei a falar. A recepção de casamento estava prestes a transformar-se num tribunal. Boa noite a todos. A minha voz ressoou claramente no salão. O microfone funcionava perfeitamente. Cada pessoa naquele lugar podia ouvir-me. Quero agradecer-vos por estarem aqui esta noite a celebrar o casamento da Carolina e do Rodrigo. Tem sido instrutivo. Algumas risadas educadas. A Carolina apertava o seu copo de champanhe com tanta força que pensei que se ia partir. Sabem? Estive sentado na mesa 12 esta noite a ouvir todos os discursos. A ouvir sobre sucesso e conquistas.
Sobre superar as vossas circunstâncias e juntar-se a famílias com verdadeira criação e classe. Fiz uma pausa e olhei diretamente para Vitor Salinas Júnior. Fez-me pensar na minha falecida esposa Margarita. No que ela teria pensado das festividades desta noite. Os olhos da Carolina saltitavam entre mim e as portas de saída. O Rodrigo tinha a mão no ombro dela. Mas parecia confuso. Como se não entendesse por que o seu novo sogro de repente parecia tão calmo e confiante. A Margarita era uma mulher maravilhosa. Professora de jardim de infância que tocou centenas de vidas jovens durante os seus 28 anos na sala de aula. Ela morreu há 8 anos. Após uma longa batalha contra o cancro. Murmúrios compassivos da multidão. Várias pessoas assentiram respeitosamente. Durante a doença da Margarita. Gastamos tudo o que tínhamos a tentar salvar a sua vida. Cada cêntimo. A Carolina viu-me passar cheque atrás de cheque a médicos e hospitais. Viu as nossas poupanças desaparecerem. Testemunhou o que ela acreditava ser o seu pai a gastar-se até a pobreza por amor. Olhei para Carolina novamente. O seu rosto estava branco agora. E depois que a Margarita morreu, a Carolina acreditou que o seu pai estava arruinado. Acabado. Um fracasso patético que tinha apostado tudo em tratamentos que não funcionaram. Mais sentimentos. As pessoas sentiam pena de mim agora. O viúvo enlutado que tinha perdido tudo. Por 8 anos. Deixei-a acreditar nessa história. Deixei-a pensar que eu lutava financeiramente. Que vivia num pequeno apartamento. Que conduzia um carro velho. Que comprava em lojas de desconto porque não tinha opção. Vitor Salinas Júnior ouvia atentamente agora. Isto não estava a ir para onde ele esperava. Deixei-a acreditar que ela estava a subir de nível quando conheceu o Rodrigo. Que tinha sorte de ser aceite numa família com dinheiro real e classe real. Tirei ambos os telemóveis do meu bolso. Mas antes de continuar, acho que todos deviam ouvir algo. Uma gravação de voz que a Margarita fez 3 dias antes de morrer. Algo que ela me pediu para partilhar se certas circunstâncias surgissem. A Carolina levantou-se abruptamente. Pai. Talvez devêssemos. Senta-te. Carolina. A minha voz tinha mudado. Ainda calma. Mas com um fio que a fez congelar. Acabaste de fazer um belo discurso sobre a tua mãe a morrer envergonhada do homem com quem se casou. Sobre o quão grata estás por ter encontrado uma figura paterna real em Vitor. Sobre deixar o passado para trás. Levantei o telemóvel da Margarita. Acho que é justo que todos ouçam o que a tua mãe realmente disse sobre ti nos seus dias finais. O salão estava em silêncio mortal agora. Podia-se ouvir um alfinete a cair. Esta gravação tem carimbo de data de 12 de janeiro de 2016. 3 dias antes de Margarita Torres morrer. Ela fez especificamente para este momento. A boca da Carolina movia-se. Mas não saía som. Depois de ouvirem as palavras reais da sua mãe sobre a filha que ela deixava para trás. Tenho algumas outras coisas para partilhar com todos. Coisas sobre sucesso e conquistas. Sobre classe e criação. Sobre exatamente quem superou as suas circunstâncias. Pressionei play na gravação. A voz fraca, mas determinada, da Margarita encheu o salão de recepções através do sistema de som. Mateu, se estás a ouvir isto, significa que eu parti. E a Carolina provavelmente cruzou a linha sobre a qual te avisei. 180 pessoas ficaram completamente em silêncio. A opção nuclear tinha acabado de ser ativada. A voz da Margarita continuou pelos altifalantes. Clara e inconfundível. Ela tornou-se cruel. Mateu. Não apenas egoísta. Cruel. Na semana passada, quando a enfermeira me ajudava a ir à casa de banho,
A Carolina perguntou quando é que eu ia finalmente morrer para que pudesses voltar à vida normal. Essas foram as suas palavras exatas. Suspiros audíveis pelo salão. O rosto da Carolina passou de branco a verde. Ela disse-me que tinha vergonha de trazer amigos porque te tinhas tornado patético. Disse que desejava ter nascido numa família diferente. Uma bem-sucedida. Vários convidados viraram-se para olhar para Carolina. O aperto de Rodrigo no seu ombro tornou-se mais forte. A voz da Margarita tornou-se mais forte na gravação. Eu ouvia ao telefone com aquele rapaz Salinas. Mateu. Ela estava a rir-se de como seu pai humilde nunca se encaixaria no mundo deles. Disse que estava grata por ter herdado a sua inteligência do meu lado da família porque os teus genes eram claramente limitados. O rosto de Vitor Salinas Júnior ensombreceu-se. Agora ele olhava para Carolina. Não para mim. Tenho medo. Mateu. Não de morrer. Mas do que ela se está a tornar. Promete-me que não vais incentivar este comportamento com dinheiro depois de eu partir. Promete-me que a vais fazer ganhar o seu caráter à força. A gravação parou. Olhei para 180 rostos silenciosos. Esse era o desejo moribundo da tua mãe. Carolina. Que eu não te mimasse com dinheiro. Que te deixasse construir caráter através da luta. Levantei o meu telemóvel agora, mostrando o ecrã para o salão. Por 8 anos. Honrei esse desejo. Deixei-te acreditar que éramos pobres. Vi-te trabalhar por tudo. Esperava que desenvolvesses empatia. Humildade. As qualidades que a tua mãe valorizava. A Carolina tentou falar. Pai. Eu. Ainda não terminei. A minha voz cortou a sua tentativa como uma lâmina. Em vez disso, tornaste-te exatamente no que a tua mãe temia. Alguém que valoriza a riqueza acima do caráter. Alguém que desonraria os mortos por aprovação social. Abri a aplicação do Banorte e levantei o telemóvel o suficiente para que as mesas da frente pudessem ver. Então, deixem-me partilhar alguns factos com todos esta noite. Factos sobre sucesso e conquistas. Li diretamente do ecrã. O meu saldo atual na conta à ordem é de 33. 187. 432 dólares. O silêncio foi absoluto. Ninguém sequer respirava. O meu portfólio de investimentos, gerido por uma firma de elite, vale 41.293.000 dólares. Vitor Salinas Júnior apertava o seu copo de vinho com tanta força que os seus nós dos dedos estavam brancos. Tirei um documento impresso do meu casaco. Este é o meu registro de serviço militar. Mantive autorização de segurança máxima por 15 anos como empreiteiro governamental especializado em sistemas de ciberdefesa. O projeto que completei em 2019 foi a maior adjudicação individual a um empreiteiro na história militar. 47. 5 milhões. Várias pessoas na mesa da família Salinas agora olhavam para os seus pratos. Mas o meu documento favorito é este. Levantei outro papel. Este é o título de propriedade da quinta na Avenida Del Valle. 247. Em São Pedro Garza Garcia. Alguns de vocês podem reconhecer essa morada. Vitor Salinas Júnior empalideceu completamente. É a casa ancestral da família Salinas. A mansão de 12 quartos onde viveram por 4 gerações. Exceto que não a possuem. Eu possuo. Olhei diretamente para Vitor. Comprei-a em 2009. Quando a vossa fortuna ferroviária colapsou e enfrentaram a falência. Tenho alugado de mim por $1 por ano. Sob um arranjo de caridade desenhado para vos ajudar a salvar as aparências. Patrícia Salinas fez um som engasgado. A propriedade vale atualmente 2 milhões.
Os impostos que eu pago são de 63.000 anuais. A manutenção que eu cubro ronda os 40.000 por ano. Virei-me para Carolina. Queres saber o que mais tenho andado a pagar? Ela chorava agora, com um rímel a escorrer pelas suas bochechas. Tirei o meu telemóvel novamente e abri uma folha de cálculo. Os teus pagamentos de empréstimos estudantis, cheques anônimos de 87.000 em 6 anos. Os teus pagamentos de cartão de crédito quando os esgotavas, 43.000. Os teus depósitos de garantia e assistência de renda, 91.000. Os teus pagamentos de carro, seguro e manutenção para esse BMW X5 que conduzes, 26.000. Assistência financeira anônima total a Carolina Torres em 8 anos, 247.000 dólares. Os números ficaram suspensos no ar como acusações. Todos os meses. Vi-te lutar o suficiente para pensares que o estavas a ganhar por ti mesma. Todos os meses. Certifiquei-me de que nunca falhasses de verdade. E todos os meses. Esperava que desenvolvesses o caráter que a tua mãe queria. Fiz uma pausa e olhei em volta do salão. Em vez disso, subiste a este pódio esta noite e disseste a 180 pessoas que a tua mãe morreu envergonhada de mim. Que eu era um fracasso patético que nunca chegou a nada. A minha voz baixou a quase um sussurro. Mas o microfone levou cada palavra. A tua mãe não morreu envergonhada de mim, Carolina. Ela morreu preocupada contigo. A Carolina soluçava abertamente agora. O Rodrigo parecia querer desaparecer no chão. Mas eu não tinha terminado. Tirei um último documento. Esta manhã, encontrei-me com o meu advogado de sucessões. Este é um testamento revisto, executado e autenticado às 15h30 de hoje. Levantei o documento para que todos vissem. O meu testamento anterior deixava tudo a Carolina. As minhas casas. Os meus investimentos. A minha pensão militar. Tudo. Aproximadamente 74 milhões. A Carolina levantou a vista por entre as lágrimas, com um brilho de esperança nos olhos. O meu novo testamento deixa a Carolina exatamente $1. A mesma quantia que os seus sogros pagam de renda. A esperança apagou-se. O resto vai para a Sociedade Americana contra o Cancro. Em memória de Margarita Torres. Uma mulher que valorizava o caráter acima da riqueza e a bondade acima da classe. Dobrei o testamento e guardei-o no meu casaco. As alterações entram em vigor imediatamente com a minha autorização verbal, que dou agora. Em frente a todas estas testemunhas. Olhei para Carolina uma última vez. Parabéns pelo teu casamento, querida. Finalmente tens o que sempre quiseste. Uma família com dinheiro real e classe real. Gesticulei para a mesa dos Salinas, onde Vitor Júnior olhava para o seu copo de vinho como se contivesse veneno. Claro. Agora que sabes quem realmente possui a casa deles. As coisas podem ficar um pouco estranhas no jantar de ação de graças. Desconectei o telemóvel da Margarita do sistema de som e peguei em ambos os aparelhos. Aproveitem o resto da recessão. Pessoal. O bar já está pago. Afastei-me do microfone, deixando a nova vida da minha filha em ruínas para trás. Avancei exatamente 15 pés do microfone antes de o caos começar. O grito da Carolina cortou o silêncio como uma faca. Não um soluço ou um choro, mas um grito de angústia pura que fez metade do salão estremecer. Não podes fazer isto. Não podes destruir a minha vida. Ela estava de pé agora. O seu vestido de $15,000 amarrotado por agarrar o tecido.
O rímel a escorrer em rios negros pelas suas bochechas. 30 anos. 30 anos fui a tua filha e tu destróis-me em frente a todos. Virei-me para ela. A minha voz calma. 8 anos. Carolina. 8 anos deixaste-me acreditar que a tua mãe morreu envergonhada de mim. Eu nunca disse isso. Tirei o telemóvel da Margarita novamente. Queres que eu ponha a gravação outra vez? Tenho o carimbo de tempo exato onde a tua mãe cita as tuas palavras sobre ela morrer envergonhada. A boca da Carolina abriu e fechou como um peixe afogar-se no ar. Foi quando Rodrigo encontrou a sua voz. Espera um minuto. Ele levantou-se. O rosto vermelho de raiva ou vergonha ou ambos. Não podes vir ao nosso casamento e humilhar a minha esposa com uma gravação fabricada. Fabricada? Abri a aplicação de gravação de voz no meu telemóvel e mostrei-lhe o carimbo de data, hora e as propriedades do ficheiro. 12 de janeiro de 2016. 23 horas e 47. Ficheiro de áudio original de iPhone. Nunca editado. Posso fornecer a assinatura digital e os metadados a qualquer perito forense que queiras contratar. O pai de Rodrigo. Vitor Salinas Júnior. Finalmente levantou-se. As suas mãos a tremer. O título de propriedade deve ser falsificado. A nossa família possui essa quinta desde 1924. Tirei o meu telemóvel e abri a aplicação de registros de propriedade de Nuevo León. Queres que eu mostre os registros públicos a todos? As transferências de propriedade são informação pública. Vitor. A tua falência em 2009 também é registro público. Devo mostrar isso também? O seu rosto passou de vermelho a cinzento em segundos. Filho da... Sussurrou ele. Na verdade, a minha mãe era uma santa. Ao contrário de algumas pessoas neste salão. Foi quando Patrícia Salinas, a esposa de Vitor, começou a chorar. Não lágrimas silenciosas, mas soluços que sacudiam o seu corpo e atraíam todos os olhares. 40 anos. Gemeu ela. 40 anos temos estado a contar a todos sobre a nossa quinta familiar. A nossa herança. O nosso legado. Ela olhou em volta para as outras famílias da alta sociedade. A maioria agora a olhar para os seus telemóveis. Provavelmente a procurar os registros de propriedade para verificar as minhas alegações. Estamos arruinados. Completamente arruinados. Entretanto, a Carolina tinha recuperado as forças. Todos esses pagamentos anônimos. Estavas a espiar-me. A vigiar as minhas finanças. Eu estava a ajudar-te. Carolina. Todos os meses. Por 8 anos. Eu não pedi a tua ajuda. Mas não deixaste de levantar os cheques. Vários convidados agora tiravam fotos e vídeos abertamente com os seus telemóveis. Vi pelo menos 6 pessoas a transmitir ao vivo para o Instagram e TikTok. Um dos padrinhos de Rodrigo. Um analista de fundos chamado Brandon. Foi o primeiro a quebrar as fileiras. Amigo. O teu sogro é dono da tua casa? Isso é hilariante. A sério. Cala-te. Brandon. Rosnou o Rodrigo. Não. A sério. Isto é como um documentário da Netflix em tempo real. O pai pobre que secretamente é mais rico que todos nós juntos. Brandon levantou o seu telemóvel. A filmar tudo. Isto vai estar em todo lado até a meia-noite. Foi então que notei algo interessante nas outras mesas. Os convidados não Salinas. As pessoas que não faziam parte do círculo de dinheiro antigo. Começavam a sorrir. Uma mulher na mesa 6 levantou-se e começou a aplaudir. Depois, a mesa 3 juntou-se. Em 30 segundos.
Cerca de metade do salão estava a aplaudir a metade que não era parente de nenhuma das famílias e tinha acabado de testemunhar a vitória final do oprimido. Os membros da família Salinas pareciam mortificados. Os seus amigos do clube de iates e de campo enviavam mensagens freneticamente. Provavelmente a calcular como se distanciarem rapidamente desta catástrofe social. A Carolina notou os aplausos e perdeu completamente o que lhe restava de compostura. Parem de aplaudir. Isto não tem graça. Ele acabou de destruir toda a minha família. Ela virou-se para mim, com puro ódio nos olhos. Espero que estejas feliz, pai. Espero que isto tenha valido a pena. Valeu. Carolina. A minha voz ainda calma. Controlada. A tua mãe fez-me prometer impor limites se tu cruzasses certas linhas. Esta noite. Cruzaste a maior de todas. Que linha? Usar a memória dela como arma contra o homem que mais a amou. Isso calou-a. Ficamos em silêncio por 30 segundos. O único som era uma sirene de polícia distante em Monterrey. Finalmente. A Carolina falou de novo. A sua voz gélida. Quero que saibas que nunca te vou perdoar por isto. Nunca. Eu entendo. Vou contestar o testamento. Vou contratar os melhores advogados de Nuevo León e provar que estavas mentalmente incompetente quando mudaste. O testamento foi revisto por 3 advogados diferentes e um psiquiatra. Carolina. Todos eles testemunharão que eu estava completamente racional e agir com base em gatilhos predeterminados anos atrás. O seu rosto caiu ao perceber que eu tinha planeado essa contingência também. Tu realmente pensaste em tudo. Não foi? A tua mãe e eu discutimos este cenário extensivamente antes de ela morrer. Ambos esperávamos que nunca acontecesse. A Carolina olhou para mim por um longo momento. Depois, entrou no seu BMW. Mas antes de partir, baixou a janela. Sabes qual é a pior parte? Pai? Eu amava-te de verdade. Apesar de tudo. Apesar de me envergonhar de ti. Apesar de pensar que eras um fracasso. Eu ainda te amava. Ela engatou a marcha. Mas depois desta noite, estás morto para mim. Tal como a mãe. O BMW desapareceu na noite, deixando-me sozinho sob um candeeiro de rua num estacionamento quase vazio. Voltei para o meu pequeno apartamento. Preparei uma chávena de café. Sentei-me na minha poltrona reclinável e pensei na Margarita. Na promessa que lhe tinha feito há 8 anos. Na escolha entre alimentar a crueldade da Carolina e honrar os desejos finais de uma mulher morta. Às 0h47. O meu telemóvel vibrou com um alerta de notícias. Vingança em recessão de casamento torna-se viral. Filha humilha pai pobre. Descobre que ele é milionário e dono da quinta dos sogros. A história já tinha sido divulgada por 3 estações de notícias locais e estava a ser tendência no Twitter sob a hashtag Vingança Casamento. Desliguei o meu telemóvel e fui dormir. Algumas lições valem 74 milhões. 6 meses depois, estou sentado no escritório do meu consultor financeiro, a assinar a papelada final para a maior doação de caridade na história da investigação contra o cancro no México. 73. 9 milhões para a Sociedade Americana contra o Cancro. Em memória de Margarita Torres. Os restantes 100. 000 são para mim. O suficiente para viver confortavelmente no meu pequeno apartamento o resto da minha vida. Tens a certeza absoluta disto? Mateu? Pergunta o meu consultor. É irreversível. Nunca estive mais certo de nada. A cobertura noticiosa desapareceu após cerca de 2 semanas. Mas as consequências sociais para a família Salinas duraram muito mais. Vítor Salinas Júnior perdeu a sua filiação em 3 clubes de campo diferentes.
Patrícia Salinas foi discretamente convidada a demitir-se do conselho de caridade que presidia há 12 anos. No seu clube de bridge, Rodrigo pediu a anulação exatamente 37 dias após o casamento, citando representação fraudulenta do Estatuto Financeiro Familiar. A Carolina não contestou. É difícil argumentar fraude quando toda a confrontação foi gravada e carregada para o YouTube. O vídeo tem agora 2,3 milhões de visualizações. A Carolina mudou-se para Guadalajara, Jalisco. Conseguiu um emprego numa pequena empresa de marketing que provavelmente não pesquisou o seu nome no Google antes de a contratar. Tornou as suas contas de redes sociais privadas e apagou a maioria das suas fotos do casamento. Nunca mais me contactou. A família Salinas ainda vive na minha casa. Não subi a renda deles de $1 por ano. Patrícia Salinas enviou-me uma nota manuscrita há 3 meses. A pedir desculpa pelo seu tratamento para comigo e a perguntar se poderíamos encontrar um caminho a seguir. Eu não respondi. Alguns dizem que fui longe demais. Que a humilhação pública foi cruel. Independentemente do que a Carolina tivesse feito. Que destruir uma família por uma noite de mau julgamento foi uma reação exagerada. Essas pessoas nunca ouviram a gravação de voz da Margarita. Nunca viram o seu filho usar a morte do seu cônjuge como uma ferramenta de ascensão social. Nunca passaram 8 anos a honrar os desejos de uma mulher moribunda. Apenas para que esses desejos fossem cuspidos para o entretenimento de 180 estranhos. Eu durmo bem à noite. A Fundação de Investigação contra o Cancro envia-me relatórios trimestrais sobre como o dinheiro está a ser usado. Ensaios clínicos para novos tratamentos. Programas de apoio para famílias como a minha. Que vem alguém que ama lutar uma guerra impossível de vencer. No mês passado, enviaram-me uma foto da sua última gala de angariação de fundos. A faixa dizia, Ala de Investigação Memorial Margarita Torres. A Margarita teria adorado. Ela sempre dizia que a melhor vingança contra a morte era ajudar os outros a viver. Mantenho o seu iPhone rosa dourado carregado na minha mesa de cabeceira. Às vezes, tarde da noite, ponho a tocar as suas notas de voz. Não as das suas últimas semanas, mas as felizes. Aquelas em que ela se ri com a Carolina depois da escola. Aquelas em que ela planeia o futuro da Carolina. Ela nunca viu como esse futuro acabou. Talvez seja melhor assim. Se gostaste desta história, há mais como esta na minha lista de reprodução. Às vezes, a pessoa calada no canto tem mais poder do que qualquer um imagina. E às vezes, as lições mais caras são as que valem a pena aprender.